Pois bem, então vamos continuar. Hoje eu só queria falar com vocês também, inclusive eu estou até feliz, empolgado, porque hoje nós vamos passar para o próximo nível do nosso curso de Cálculo 2. Porque se você reparar, na última segunda-feira, o que nós estudamos? Integral de funções vetoriais. E encerrou. Então, se você reparar, nós já estudamos para funções vetoriais limite, derivada e integral. A gente já estudou também como fazer um gráfico dessas funções, já estudamos algumas aplicações, como vetor tangente, vetor normal, comprimento de arco. Então, você pode pensar, nossa, eu já vi limite, derivada e integral, então acabou o cálculo 2? Não. Aí você vai me dizer, o que falta agora então? Ainda falta limite, derivada e integral. Mas como assim, professor? Não, porque a gente só viu limite, derivada e integral para um tipo de função, fora as funções vetoriais. A partir de hoje, nós vamos estudar um segundo tipo de funções. Que tipo é esse? São funções de N variáveis, tá? Funções de N variáveis. E, para você ter uma ideia, a gente vai começar a estudar hoje funções de N variáveis, e isso vai durar até o final do curso. Ou seja, as próximas 20 aulas, contando com a de hoje, é sobre funções de N variáveis. Então, nem preciso dizer o quão importante é a aula de hoje, já que é uma aula introdutória, onde você vai aprender o que é uma função de N variáveis e como trabalhar com ela, quais são os elementos dela, quais são as características dela. E, principalmente, eu quero que você saia hoje daqui sabendo desenhar um gráfico de uma função de N variáveis. Em especial, obviamente, uma função de duas variáveis. Então, eu queria primeiro fazer algumas observações aqui no quadro, e depois a gente vai começar a falar melhor sobre elas. Então, ó, nosso assunto hoje é funções de N variáveis. Bom, antes de eu falar das funções de N variáveis, eu quero só relembrar vocês o que é uma função vetorial. Porque lá no início do curso, na primeira aula, eu falei para vocês que lá no cálculo 1, você estava acostumado com funções que iam dos reais nos reais. Aqui pode ser os reais ou um subconjunto, não tem problema. Mas você estava acostumado com esse tipo de função, onde tanto o domínio quanto o contradomínio eram um subconjunto dos reais, do R1, da reta numérica. Aí, em cálculo 2, nós começamos a estudar os espaços Rn. Por quê? Porque agora o domínio ou o contradomínio vai ser um espaço do Rn. E aí, o primeiro tipo de função que nós estudamos aqui foram as funções vetoriais, que a gente estava chamando de função alfa. Para esse tipo de função alfa, qual era a característica dela? É que o contradomínio dela já não era mais o conjunto real, o conjunto dos reais, mas sim o conjunto Rn. Essa é a principal característica de uma função vetorial. Por exemplo, você podia ter uma função vetorial que vai dos reais no R2. Então, já comentei com vocês que o que seria esse tipo de função? É uma função que leva um parâmetro t em um elemento do R2, ou seja, aqui você teria duas funções, você teria uma função t quadrado e e elevado a t. Então, note que para esse tipo de função, o valor de entrada é simplesmente um número real, é um valor t. E o valor de saída não é simplesmente um número, mas é um par de números. São duas coordenadas, onde em cada coordenada eu tenho uma função, que nesse caso é uma função diferente. Tudo bem? Então, até aqui nós estudamos esse tipo de função. Na aula de hoje, o que vai mudar é que agora o espaço Rn já não vai mais ser o contradomínio, vai ser o domínio. E o meu contradomínio vão ser os reais, vai ser o R1. É isso que vai mudar. Aí você vai dizer, professor, então só vai inverter, antes via do R no R2, agora vai do R2 no R, é só isso? É só isso. A gente vai inverter esse domínio contra domínio. Aí você vai dizer, poxa, legal, então é fácil, né? É fácil, mas ainda assim vai mudar muita coisa, vocês vão perceber. Então vamos lá, para esse tipo de função aqui,
vai ter uma função, vou chamar de função f de novo. Digamos que eu tenho uma função f que vai do R2 até o R. Então, nesse caso aqui, ó, note que o valor de entrada já não é mais só um parâmetro t, só uma única variável t. Agora, o valor de entrada é um elemento do R2, é um par ordenado. O que significa que, nesse caso, essa função f aqui, ela depende de duas variáveis, que eu vou chamar de x e de y. Então, agora, o valor de entrada aqui é um par ordenado xy. Ou seja, para cada xy, essa função aqui vai me dar um valor de saída. Só que esse valor de saída é um número, porque é o conjunto dos reais. Isso aqui é só um exemplo, então vamos colocar aqui x² mais y². Então, esse tipo de função aqui é uma função que eu digo que é uma função de duas variáveis. Por que duas variáveis? Porque ela depende de duas variáveis. Ela depende da variável x e também da variável y. Então, a gente estava acostumado com funções que só dependiam de uma variável, né? Por exemplo, funções fx. Era assim que você estava acostumado. Só que agora a nossa função f depende não só de x, mas também de y. Professor, mas aí, como é que eu vou trabalhar com elas? É bem fácil. Na hora que você for querer obter algum valor dessa função, você vai ter que fornecer para ela um valor para x e um valor para y. Por exemplo, você pode calcular o f de 1, 2. Quando você escreve dessa forma, o que você está dizendo? Que no lugar do x, você vai colocar o valor 1, no lugar do y, você vai colocar o valor 2. Então, nesse caso, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar 5. Então, vocês estão percebendo que para esse tipo de função, o valor de saída é um número só, é único, não são dois mais, é só um. E o valor de entrada, que são dois números, diferente como aqui, ó. Aqui, o valor de entrada era só um número e o valor de saída eram dois números. Por exemplo, aqui você poderia colocar no lugar do t o zero. Quem é o alfa zero? Seria 0 e aqui 1. Então, valor de entrada, 0. Valor de saída, esse par ordenado, 0 e 1. Aí aqui já é o contrário. O valor de entrada é um par ordenado, o valor de saída é um número só. Deu para entender essa diferença? Então, aqui a gente só está invertendo a entrada com a saída. Só isso. Claro que aqui eu poderia escolher infinitos pares para colocar nessa função. Cada par ia me dar um valor da minha função. Então, por exemplo, professor, posso escolher aqui outro par ordenado? Por exemplo, 0 e menos 3? Pode. Se você colocar 0 e menos 3, como é que vai ficar? No lugar do x vai ficar 0, no lugar do y vai ficar menos 3 ao quadrado, que vai dar 9 positivo. Então, esses aqui são só exemplos de como manipular ou como utilizar uma função, nesse caso, de duas variáveis. Claro que eu também poderia ter uma função de 3 variáveis, 4 variáveis. Então, por exemplo, f poderia depender de x, y e z. Aí, como seria uma função dessa? Sei, x² mais raiz de y menos z elevado a x vezes z. Está aqui. É uma função de 3 variáveis. Ela depende de 3 variáveis. Mas da feita que você escolhe quem são as 3 variáveis, o valor final que ela vai te dar é um número. Né? Por exemplo, você joga aqui f de 0, 4 e 10. No lugar do x eu vou colocar 0, vai zerar. No lugar do y eu vou colocar 4, raiz vai ficar 2. No lugar do x eu vou colocar 0, 0 vezes 10 vai ficar 0, 2 menos 1 vai dar 1. Tá? Então, por mais que uma função de 3 variáveis possa assustar você, mas ainda assim, se você já entendeu como é que ela funciona, você consegue usá-la tranquilamente. Então, por exemplo, você vai olhar uma função dessa, já vai ficar com medo, né? Que isso, já 3 coisas diferentes aqui, x, y e z, mas antes de você se desesperar, você fala, não, calma, eu tenho uma função f que depende de x, y e z. Então, na hora que eu for obter algum valor, vou ter que ter aqui, ó, uma terna, nesse caso, 3 números, que aqui é 0, 4 e 10. Eu calculo e vai me dar um único valor aqui, um único número. Nesse caso, deu 1. Só isso. Aí você pode dizer, nossa, professor, mas aí o senhor está meio que forçando a barra, porque na vida real não tem funções assim.
né? Eu tenho mais funções do cálculo 1. Isso não é verdade. Na vida real, o que mais você tem são funções que dependem de mais de uma variável. Por exemplo, bora colocar um exemplo bem simples. Você quer calcular quanto tempo você demora para sair da sua casa e chegar aqui na UFPA. Para você conseguir calcular uma estimativa, você vai precisar obter algumas informações. Primeira, como está o trânsito? Será que aconteceu algum acidente? Isso é uma variável importante. Segundo, será que está chovendo? Será que não está? Como é que está o clima? Isso também pode interferir. Terceiro, será que o ônibus que eu pego já passou? E se não passou, será que na hora que eu estiver lá ele vai parar quando eu der o sinal? Tudo isso. Então, são variáveis. Então, perceba que para você criar uma estimativa de quanto tempo você vai chegar aqui, você depende de um único fator? Não. Você depende de mais de um fator. Então, a vida real ela é isso. Tá? Então, toda vez que você vai pensar em alguma coisa, querer calcular alguma coisa, é mais fácil que isso que você queira calcular dependa de mais de uma variável do que de uma única variável. Tá? Então, essas funções aqui, elas são mais normais do que você pensa. Elas estão muito mais no seu cotidiano do que você pensa. Olha, outro exemplo bem simples, né, vou apagar aqui, outro exemplo muito simples que eu posso te dar é, eu tenho aqui um terreno. O meu terreno, ele é retangular. Ele é retangular. Então, ele tem uma base e ele tem uma altura. Eu quero calcular a área do meu terreno. Você vai pensar, ó, se o meu terreno é retangular, como é que eu vou calcular a área dele? Vou calcular assim, a área é igual a base vezes a altura. Não é assim que você calcula? Eu posso dizer, então, que a área do meu terreno é uma função que depende de duas variáveis? Sim, porque ela depende da base e depende da altura. Então, isso daqui é outro exemplo de uma função que depende de duas variáveis. Aí, por exemplo, olha só, se eu pedisse para você, faça assim, olha, calcula para mim a área desse terreno. A base dele é 20 metros. E eu falo para você, calcula para mim. Aí o que você vai dizer, professor? Não tem como eu calcular ainda. Eu vou te falar por quê. Aí você vai dizer, porque o senhor só me deu quanto é a base dele. O senhor não me deu quanto é a largura dele, por exemplo. Enquanto o senhor não me der as duas informações, eu não vou conseguir lhe dar o valor da área, a não ser que eu vá lá medir. Mas por quê? Porque a área depende dessas duas informações. Enquanto eu não tiver as duas, eu não consigo me dar aqui um valor, um número exato para aquela minha área. Deu para entender, gente? Claro, aqui eu poderia dar 1000 exemplos para vocês de funções que dependem de mais de uma variável. Tem a função volume, tem a função juros simples, né? Juros simples depende de quantas variáveis? 3 variáveis. Ou seja, depende do capital, depende da taxa de juros, depende do período. Então, você tem 1000 exemplos, mais de 1000 exemplos que você viu ao longo do seu ensino médio fundamental de funções que dependem de mais de uma variável. Só que você não sabia disso. Agora a gente está só formalizando aquilo que você já conhecia. Bom, então, dito esta introdução, vamos aqui para o nosso slide agora. Chegamos na aula 10. Lembrando, como eu falei, que a partir de agora, desde a aula 10 até a última aula, que se não me engano é a aula 29, por aí, nós vamos falar só sobre funções de N variáveis. Só isso. Sabe, só tem tanta coisa para falar assim? Tem muita coisa para falar disso daqui. Que a gente vai falar sobre limite derivada integral, só que desse tipo de função agora. Aí sim você vai ver muito conteúdo pela frente. Aqui hoje nós vamos dividir essa aula em 3 partes. Primeiro eu vou falar de uns conceitos básicos, depois eu vou falar de curvas de nível e por último eu vou falar do gráfico da função. Essa parte aqui de curvas de nível é de extrema importância para você conseguir desenhar o gráfico de uma função de duas variáveis. Então preste atenção, fique aqui do início ao fim, porque essa aula é de extrema relevância. Então, primeira definição. A definição eu já mostrei ali para vocês, na verdade dei só um exemplo, né? Mas o que seria a definição? Uma função f de n variáveis a valores reais é uma regra, porque toda função é como se fosse uma regra, né, gente? Então, essa regra, ela associa uma ênupla, ou seja, aqui um elemento do Rn, então tem n coordenadas aqui, x1, x2 até xn, de um conjunto aqui do Rn, como eu já falei, ela associa cada elemento desse a um único elemento real,
que é que eu estou chamando de z. Então, você escolhe valores para x1, x2, x3, x4, até xn, joga na sua função, ela transforma isso em um único número, que aqui eu estou chamando de z. Basicamente isso. Agora que eu estou estudando função, é importante a gente se perguntar quais são os elementos de uma função, que na verdade você já sabe. Toda função tem domínio, contradomínio e uma lei de associação. Toda função tem isso. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês é: como é que eu consigo dizer ou perceber qual é o domínio de uma função de n variáveis? Então, é isso que a gente vai treinar a partir de agora. Só que antes tem aqui alguns exemplos que eu até comentei já com vocês, né? Por exemplo, quais são esse tipo de função de mais de uma variável? Tem a função área, que depende da base e altura. Nesse caso aqui, a área de um triângulo, que é base da altura dividido por 2. Eu teria uma função volume, por exemplo, você quer calcular o volume de um paralelepípedo. Então, você vai multiplicar comprimento, largura e altura. Então, ela é uma função que depende das 3 variáveis, nesse caso, A, B e C. Agora sim, vamos falar sobre o domínio. Então, olha só, aquela regra do cálculo 1 vale aqui. Qual é a regra? Se eu não disser para você explicitamente quem é o domínio, então fica subentendido que o domínio é o maior subconjunto possível para aquela função. Então, por exemplo, você viu uma função lá. Essa função não tem nenhuma restrição. Não tem uma raiz quadrada, não tem uma fração. Então, você vai pensar, bom, se não tem nenhuma restrição e ele não me disse nada sobre o domínio, então o meu domínio é o maior possível. E acabou. Só que antes de eu começar a falar disso, e a gente resolver alguns exercícios, vou fazer aqui uma pequena comparação. Vamos lembrar um pouquinho de cálculo 1. Deixa eu escrever aqui, estou falando de domínio agora. Então, vamos lembrar um pouquinho lá do cálculo 1. Lá no cálculo 1, você tinha uma função f, que tinha um domínio, vou chamar aqui de df. O contradomínio lá no cálculo 1 eram os reais. Até aqui, nada novo. Agora, no cálculo 2, olha o que acontece. No cálculo 2, nós temos uma função, vou chamar de função g, que tem um domínio também, que eu vou chamar de dg, e o contradomínio também são os reais. Então, a priori, olhando assim, não tem nenhuma diferença entre elas, mas tem uma grande diferença. Qual é a diferença? É que no cálculo 1, esse domínio aqui da sua função era um subconjunto dos reais, ou seja, do R1. Agora, em cálculo 2, esse domínio ele vai ser um subconjunto do Rn. Aqui eu só vou dar um exemplo. Então, vou colocar, por exemplo, R2, mas poderia ser R3, R4, R5. Essa pequena diferença muda muita coisa. Por exemplo, digamos que lá no cálculo 1, você tem essa função aqui, f de x igual a raiz de x. Aí eu peço para você, olha, desenhe para mim, determine o domínio e faça um esboço do domínio dessa função. Como é que você ia fazer? Você poderia escrever assim, o domínio de f é igual ao conjunto dos números reais, tais que... Gente, qual é a restrição aqui por uma raiz quadrada? O que está aqui dentro tem que ser maior ou igual que zero, não negativo. Então, o domínio seria assim, seria o conjunto dos pontos, x pertencente aos reais, tais que x tem que ser maior ou igual que zero. Como é que eu represento isso graficamente? Aí eu te pergunto, olha só, o domínio da minha função, ele é um subconjunto da reta. Então, se eu for representar o domínio geometricamente, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar uma reta. Então, eu venho aqui e desenho a reta. Então, essa setinha aqui, ela está representando para mim os reais. Só que o domínio dessa função é todos os reais? Não. Só são os reais não negativos. Então, como é que eu faço para representar aqui? Eu acho o meu ponto zero, digamos que o ponto zero esteja bem aqui, marco ele, coloco uma bolinha fechada, e eu marco o pessoal que está depois dele, que é o pessoal maior ou igual que zero.
Então, representa assim, ó. Pronto. Então, ó, isso daqui seria eu representar graficamente o domínio dessa função. Como vai ser agora aqui em cálculo 2? Uma função, por exemplo, assim, ó. Imagina que você tem uma função f de xy igual, vamos colocar assim, raiz de x mais raiz de y. Vamos colocar assim. Gente, agora que quando eu for analisar o domínio dessa função, olha o que eu vou ter que fazer. Vou colocar assim, domínio de f, estou chamando de g, né? Deixa eu colocar g. Agora eu vou escrever assim, ó, domínio de g é igual ao conjunto dos pontos, vai ficar assim agora, ó, x pertence aos reais? O que vocês acham? Não, porque agora o meu domínio é um subconjunto do R2. Então, como é que vai ficar aqui dentro? Vai ficar assim, ó. É o conjunto dos pares x, y, pertencentes ao R2, tais que... Aí agora vem a restrição. Qual é a restrição que eu tenho aqui? Tanto o x quanto o y, os dois têm que ser não negativos. Como é que eu escrevo isso? Posso escrever assim. X maior ou igual que zero e y maior ou igual que zero. Posso escrever assim sem problema nenhum. Então, é assim que eu vou escrever o domínio das minhas funções, em especial funções de duas variáveis. Agora, o mais importante, como é que eu vou representar isso geometricamente? Eu te pergunto, gente, agora, os meus pontos aqui do domínio, eles estão no R2. Então, na hora que eu for representar graficamente, só uma reta vai ser suficiente? Sim ou não? Não, né? Agora, eu vou precisar do quê? Do plano cartesiano. Para eu representar meu domínio, agora, na hora que eu for desenhar, eu vou precisar do plano cartesiano. Então, venho aqui, ó, e faço o plano cartesiano. Se o meu domínio fosse exatamente o R2, ou seja, não tivesse nenhuma restrição, e o domínio da G fosse todo o R2, como é que eu ia representar ele graficamente? Eu só ia churar aqui todo o plano. Eu estaria dizendo que todo o plano faz parte do meu domínio. Tá, mas nesse caso aqui, bora ver. A restrição é x tem que ser maior ou igual que zero, y tem que ser maior ou igual que zero. Então, o primeiro quadrante faz parte do meu domínio, sim ou não? Sim, porque aqui tanto x quanto y são maiores ou iguais que zero. Então, eu vou achurar o primeiro quadrante. O segundo quadrante e o terceiro fazem parte aqui do meu domínio? Não, porque aqui o x é negativo. O quarto quadrante faz parte? Não, porque aqui o y que é negativo. Então, nesse caso, é só o primeiro quadrante. Mas ó, não esquece que x e y também podem ser zero. Então, ó, essa linha aqui, essa semi-reta, ela faz parte do meu domínio. E essa semi-reta também faz parte do meu domínio. Nossa, professor, quer dizer então que no cálculo 2, se eu tenho uma função de duas variáveis, só o domínio já vai ser uma superfície do R2? Sim. Só o domínio da sua função já vai ser algo que tem essa cara aqui no plano cartesiano. Né? Então, assim que vão ser os domínios das nossas funções. Deu para entender essa diferença? Pois bem, então agora a gente vai resolver alguns exercícios sobre domínio. Então, ó, aqui eu já trago um exemplo para vocês. Então, exemplo. Digamos que a sua função f de xy é igual a 4x mais y menos 5. Eu te pergunto, aqui tem alguma restrição à minha função? Sim ou não? Não tem nenhuma restrição. Por quê? Porque eu não tenho raiz de índice par, eu não tenho um denominador, eu não tenho uma função log, não tem nada disso. Se eu não tenho nada disso, então não tenho restrição. Se eu não tenho restrição, então aqui ó, o domínio vão ser todos os reais? Não, é todo o R2. Tá? Então, cuidado. Domínio é todo o R2, não é mais só os reais. Agora, vamos resolver aqui 4 exercícios sobre domínio. A gente não vai pular nenhum exercício, vai fazer todos. Você mesmo já pode ir fazendo no seu caderno. Em cada questão dessa, ele só está pedindo para eu determinar o domínio. A gente vai desenhar também.
f de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado menos 1. Vamos fazer aqui essa questão. Nesse caso, a minha função ela tem uma raiz quadrada, ou seja, ela tem uma raiz de índice par. Se ela tem uma raiz quadrada, então ela tem restrição. Qual é a restrição quando você tem uma raiz de índice par? Qual é, gente? Qual é a restrição quando você tem uma raiz de índice par? Alguma coisa não pode ser negativa, né? Alguma coisa. No caso, quem seria essa coisa? O que está dentro da raiz. Então, nesse caso aqui, quem é que não pode ser negativo? É só o x quadrado que não pode ser negativo? É só o y quadrado? É só 1 que não pode ser negativo? Não. É todo mundo que está dentro. Ó, quando eu faço essa conta aqui todinha, essa conta não pode ser negativa. Essa que é a minha restrição. Então, na hora que eu for analisar minha restrição, eu vou olhar para todo mundo ao mesmo tempo, simultaneamente aqui, ó, vou olhar para todo mundo que está dentro da raiz. Quem está dentro da raiz? É todo esse pessoal. Então, quem é a minha restrição? Todo esse pessoal juntos, todos eles, ou seja, x quadrado mais y quadrado menos 1, todos eles juntos têm que ser maior ou igual que zero. Isso não é a mesma coisa que eu pegar de 1 por 1 e dizer que é maior ou igual que zero. Ah, professor, mas o senhor fez isso ainda agora. Mas ainda agora, olha o que eu tinha aqui. Eu tinha duas raízes separadas. Nessa raiz eu só tinha o valor x. Então, por isso que eu coloquei x maior ou igual que zero. Nessa outra eu só tinha o valor y. Por isso que eu coloquei isso daqui. É diferente do que eu estou fazendo agora. Porque agora eu tenho uma única raiz e dentro dela está todo esse pessoal. Então, a restrição é uma só. Todo esse pessoal aqui, quando eu faço essa conta de somar e subtrair, elevar ao quadrado, tem que ser maior ou igual que zero. Daqui eu posso ajeitar isso na equação, se eu quiser. Então, eu poderia escrever assim. X quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual que 1. Então, qual é a minha exigência? Que quando eu pego o x, elevo ao quadrado, depois eu somo com y ao quadrado, essa conta tem que dar maior ou igual que 1. Como é que eu escrevo isso? Eu posso escrever assim, domínio de f é igual ao conjunto dos pares xy pertencentes ao R2, tais que, aí eu coloco essa restrição. X quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual que 1. Então, na verdade, é bem fácil. Depois que eu achei a minha restrição, eu só escrevo aqui no meu conjunto. Isso já é o domínio da minha função. Só que agora eu não vou só escrever o domínio, eu vou desenhar esse domínio. Como esse meu domínio ele é um subconjunto do R2, então, para eu fazer esse esboço, eu preciso do plano cartesiano. Não basta uma única reta, eu vou ter que fazer o plano. Então, eu venho aqui e coloco o meu plano cartesiano. Coloco o eixo Y, coloco o eixo X. Nesse caso, gente, como é que eu vou representar essa inequação, porque ela que representa o meu domínio, como é que eu vou representar no plano cartesiano? Aqui você tem uma inequação. Eu vou dar uma dica para você. Antes de você já dar a resposta completa, olhe para a inequação e coloque uma igualdade nela. Mesmo se aqui fosse só maior, mas sempre comece com a igualdade. Coloque uma igualdade e veja que figura geométrica que isso vai lhe dar. Então, por exemplo, nesse caso, se aqui eu tivesse igual, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso seria equação do quê? De uma circunferência. Essa circunferência teria o centro dela onde? Na origem, né? 0, 0. E quanto seria o raio da circunferência nesse caso? Raio é 1. Então, se isso aqui fosse uma igualdade, você teria uma circunferência de centro na origem e raio 1. Você teria isso daqui. Então, esses pontos aqui da circunferência representam os pontos onde essa conta aqui ela é exatamente igual a 1. Então, esses pontos aqui da circunferência fazem parte do meu domínio? Sim ou não? Sim. Sim, porque pode ser maior ou também pode ser igual. Então, ele faz parte. Só que eles são os únicos pontos do meu domínio? A resposta já é não.
eu tenho outros pontos. Quem são os outros pontos? São os pontos cuja conta aqui, ó, vai dar não só igual, mas também maior que 1. Nesse caso, quando eu considerar o maior que 1, eu estou considerando os pontos que estão do lado de fora da minha circunferência ou do lado de dentro. Se eu considero maior, estou considerando os pontos que estão do lado de fora. Então, na verdade, é a própria circunferência mais os pontos que estão aqui fora dela. Então, esse aqui é o domínio desta função f. Ou seja, esses pontos que estão aqui dentro, eles não fazem parte do meu domínio. Ah, professor, quer dizer que a origem, ela faz parte do domínio? Faz, gente? Sim ou não? A origem faz parte do domínio? Não. Mas por que ela não faz parte? Coloca aqui, ó, vamos considerar a origem. O que é a origem? É quando x é 0 e y é 0. Bora igualar aqui, ó, x igual a 0 e y igual a 0. Quanto é que vai dar essa conta aqui? Não vai dar menos 1? Raiz de menos 1 tem valor real? Não. Então, por isso que a origem não faz parte. Qualquer ponto aqui dentro, se você for jogar aqui nessa função, vai dar raiz de um valor negativo. Por isso que eles não fazem parte. Agora, qualquer ponto da circunferência ou fora dela, lado externo, vai dar um valor positivo aqui, ou não negativo, né? E aí vai dar certo. Então, esse aqui é o domínio da minha função. Seria todo o R2, seria, mas por causa desse buraco aqui, ó, no caso a parte dentro da circunferência, então não é todo o R2, então é só circunferência e a parte de fora. Vamos fazer agora o segundo exercício. Aqui já terminou, tá? Só depois que você desenhou, você já definiu quem é o seu domínio. Vamos para a segunda função agora. A segunda função é g de xy é igual a raiz de 9 menos 9x² mais y². Tá? É isso aqui mesmo. Nesse caso, gente, olha só. Eu quero analisar o domínio dessa função. Só que a primeira coisa que eu tenho que observar, tem alguma restrição? A resposta é sim. Qual é a restrição? É a mesma, uma raiz de índice par, uma raiz quadrada. Aí você já sabe que dentro da raiz de índice par, o resultado tem que ser não negativo. Então, mais uma vez, eu vou olhar para todo mundo que está aqui dentro, ó, todo mundo que está aqui dentro, e eu vou exigir que esse pessoal aqui seja maior ou igual que 0. Então, eu vou exigir que 9 menos 9x² mais y² seja maior ou igual que 0. E agora eu vou mexer nessa equação, para ficar algo que eu consiga enxergar que figura geométrica é essa. Então, eu posso colocar assim, 9 maior ou igual que 9x² mais y². Essa mesma coisa eu também poderia escrever assim, ou seja, colocando esse aqui como o primeiro membro. Então, ficaria 9x² mais y². Só que aqui, o 9 aqui do outro lado. Só que cuidado, o sinal aqui vai inverter, né? Porque eu troquei eles de lugar, então esse sinal aqui tem que acompanhar. Não, esse sinal não. O sinal da equação mesmo, né? O sentido da minha equação. Então, eu obtive isso daqui. Posso melhorar mais um pouco aqui. Vou dividir todo mundo por 9. Porque eu estou vendo 9 aqui, estou vendo 9 aqui. Então, vou dividir todo mundo por 9. Quando eu fizer isso, aqui vai ficar x² mais y² dividido para 9. Aí aqui eu já vou colocar no lugar do 9, vou colocar 3² menor ou igual que 1. Essa é a minha equação final. Eu não vou escrever, para não ficar muito repetitivo, mas se eu fosse escrever, eu colocaria assim, ó, domínio de G é igual ao conjunto dos pontos, conjunto de x e y pertencente ao R2, tais que, aí no lugar disso daqui, eu ia colocar essa nova restrição. Pronto, isso ia ser o meu domínio. Só que o mais importante para mim agora é desenhar esse domínio. Você já sabe que esse domínio é um subconjunto do R2. Então, quando eu for desenhar ele, eu vou desenhar no R2. Então, eu faço aqui. Faço aqui meu plano cartesiano. E eu vou tentar representar isso daqui no plano cartesiano. Primeiro, se isso daqui fosse uma igualdade, se isso aqui fosse uma igualdade,
você teria qual figura geométrica nesse caso? Seria uma circunferência? Não, mas é parecido. Seria quem? A elipse, né? Então, isso daqui é uma elipse. Então, vou até escrever aqui. Quando eu tiver a igualdade, eu teria, na igualdade, uma elipse. Como seria essa elipse? Se eu tivesse a igualdade, né? Essa elipse, o centro dela seria onde, gente? Nesse caso. O centro dela é na origem. Tá? Na origem, porque o que muda o centro é aqui. Seria x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado. Então, aqui a origem dela, o centro dela é na origem. Então, venho aqui e marco o centro dela. Tá aqui. Aí, em x, ou seja, na horizontal, eu vou deslocar uma unidade só. E em y, que é a vertical, eu vou deslocar 3 unidades. Então, aqui, ó, a partir da origem, eu vou deslocar 3 unidades para cima. Bora dizer que o 3 está bem aqui. Menos 3 estaria bem aqui. E na horizontal, eu vou deslocar uma unidade só, para a esquerda e para a direita. Né? Já que aqui é a mesma coisa que x ao quadrado dividido por 1 ao quadrado. Então, eu marcaria uma unidade aqui e uma unidade aqui. E agora eu faria a minha elipse. Então, essa daqui seria a nossa elipse. Lembrando, essa elipse se eu tivesse só a minha igualdade. Mas eu não tenho só a minha igualdade. Nesse caso, isso aqui pode ser igual ou menor. Se eu estou considerando menor, então aqui seriam os pontos dentro da elipse ou fora? Agora é dentro, né? Porque é menor. Então, eu venho aqui, ó, e marco, digo que esse daqui é meu domínio. Aí você vai dizer, professor, quer dizer então que a origem, ela faz parte do meu domínio agora? Faz. Quer ver? Ó, joga aqui a origem. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Vai ficar a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, não tem problema nenhum. Agora, fora da elipse, se você fosse jogar outros pontos aqui, aí ia dar errado. Ia dar a raiz de um valor negativo. Lembrando que aqui é 3 e aqui é 1. Alguma dúvida, gente, nisso daqui? Está bem fácil até agora. Bem, então a gente vai continuar avançando. A gente vai fazer agora o terceiro exercício. A gente tem mais 2 exercícios de domínio. Depois a gente vai falar sobre curvas de nível. Então vamos lá, para o terceiro exercício. Determinar o domínio de uma função de 2 variáveis, você já percebe que é muito mais legal do que antes que a gente estava fazendo com as funções vetoriais. Aqui eu tenho uma função h, log natural de menos 4x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4. Vamos fazer esse exercício. Mais uma vez eu quero saber qual é o domínio. Então, mais uma vez eu tenho que olhar qual é a restrição da minha função. Aí eu te pergunto, nesse caso eu tenho alguma restrição? Tenho. Eu não tenho mais a raiz, não tenho a raiz de índice par, e nem o denominador. Mas eu tenho uma função log. As funções log, elas têm uma limitação. Qual é a limitação delas? Dentro do parêntese, dentro do argumento, só pode ter valores positivos. Então, aqui, ó, dentro desse argumento, eu não posso ter valores negativos e nem o zero. Tem que ser positivos. Então, todo mundo que está aqui dentro, ó, quando eu faço essa conta, isso aqui tem que ser maior que zero. É isso que eu vou considerar. Então, vai ficar menos 4, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4 tem que ser maior que zero. Vou ajeitar isso daqui. Vai ficar menos 4x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior que menos 4. Vou dividir todo mundo por menos 1. Dividir não, né? Multiplicar. Eu já estava pensando em dividir logo por menos 4, mas vamos multiplicar por menos 1 primeiro.
Bom, multiplicar por menos 1, vou trocar o sinal de todo mundo. Então, aqui vai ficar 4x² positivo, aqui vai ficar menos y², aqui vai ficar 4 positivo, mas aqui a minha desigualdade ela vai ter o sentido trocado, porque aqui eu estou multiplicando por um número negativo, que vai ficar menor. Você já consegue perceber o que é? Dá para melhorar mais um pouco. Eu vou dividir todo mundo por 4. Então, venho e divido todo mundo. Como eu estou dividindo por um número positivo, eu já não vou mais mudar o sentido aqui. Então, vai ficar no final x² menos y² dividido por 4. Aí 4 é a mesma coisa que 2². Vou escrever assim, 2². Menor que 1. Se isso aqui fosse uma igualdade, isso aqui seria a equação do quê? Da circunferência? Não. Da elipse? Não também, porque aqui é negativo. Então, qual seria essa figura? Seria a hipérbole. Professor, mas de onde vem essa hipérbole? Das cônicas. Né? Quando você tem um cone e você corta esse cone, né, por um plano. Aí isso vai te gerar a parábola, vai te gerar a hipérbole, se você tiver um cone duplo, vai te gerar a elipse e vai te gerar a circunferência. Depende de como é que você está cortando esse cone. É claro que eu não vou parar para revisar essa parte de cônicas. Então, dever de casa, né, para você, quando chegar na sua casa, você vai jogar lá na internet o assunto de cônicas, principalmente hipérbole e elipse, já que acho que essa parte é que mais a gente está vendo aqui em cálculo 2. Circunferência você já sabe muita coisa, então principalmente hipérbole e elipse. Mas tá, então quando você for estudar lá a sua hipérbole, você vai ver que tem um foco, tem a distância focal, não vou entrar nos detalhes. Mas para a gente agora, o que importa? Vamos lá. Eu vou fazer o gráfico dessa hipérbole, se eu tivesse uma igualdade. Essa hipérbole, esse domínio está no R2. Então, venho aqui, faço o plano cartesiano. Olha só, uma coisa que você tem que entender. O gráfico de uma hipérbole, ou ele vai ter essa característica aqui, ó. Ele sempre vai ser duplo, vai ter de um lado e vai ter de outro, espelhado aqui. E essa curva dupla, ela pode ser tanto assim, cortando o meu eixo x, como ela também poderia ser assim, né? Então, por exemplo, também poderia ser uma curva assim, ó, cortando, na verdade, o eixo y. Tá? Então, tanto isso daqui quanto isso daqui caracterizam para nós uma hipérbole. Tá, professor, mas nesse caso, qual é? Seria esse caso aqui ou esse aqui? A gente vai olhar para cá. O que vai determinar o que ela corta é quem é o positivo. Então, aqui o positivo é o x². Se o x² é o positivo, então ela corta o eixo x aqui, ó. Se fosse o contrário, se tivesse aqui y² menos x², então ela estaria cortando o eixo y. Seria essa situação aqui. Mas nesse caso a gente está nessa primeira, então vou apagar essa daqui. Então essa aqui não é essa daqui. E aqui, gente, ela vai cortar o eixo x no ponto 1 e aqui no ponto menos 1. Porque, ó, pode ver, quando o meu x é 1 e o meu y é 0, aqui vai ficar 1 menos 0, que é 1. Só que você vai me dizer, professor, ok, mas aqui, ó, a minha desigualdade, ela não é igual, ela não tem o igual. Ela é só menor. E aí, se eu não tenho a minha igualdade, quer dizer que essa curva aqui ela não faz parte do meu domínio. A mesma coisa é valer para o que estava fazendo anteriormente. Se nas nossas desigualdades fosse só maior ou menor, quer dizer que nem a elipse nem a circunferência iam fazer parte. Mas como é que você vai representar isso no seu desenho? É simples. Ao invés de você fazer uma linha contínua, você faz uma linha pontilhada, uma linha tracejada. Então, por exemplo, nesse caso, já que a minha hipérbole não faz parte do meu domínio, eu só vou tirar aqui alguns pedaços dela, ó, como se fosse uma linha pontilhada. Mesma coisa eu faço aqui.
Então, é assim que você representa que essa curva ela não faz parte do domínio. Tá, mas quem faz parte? Aí você vai olhar para a desigualdade. Aqui eu tenho menor. Se é menor, então vai ser os pontos, digamos, que estão dentro da minha hipérbole ou para cá, fora. Se é menor. Os pontos que estão dentro. Então, na verdade, ó, seria esse pessoal aqui. É essa superfície que representa o domínio dessa função. Pode perceber, ó, a origem ela faz parte do meu domínio. E faz mesmo. Porque aqui, ó, se o x for 0 e o y for 0, quanto é que dá essa conta aqui? 0 menos 0 dá 0. 0 é menor que 1? É. Então, 0, 0 faz parte. Então, esse é o domínio da minha função. Alguma dúvida aqui, gente? Não esqueça de revisar essa questão das cônicas. Vamos para o último exercício agora, dessa parte. É bom que hoje é mais exercício do que assunto mesmo, né? Vamos dar uma olhada agora no último exercício. U de xy é igual, se eu não me engano, é 9x². Vamos só voltar para o slide rapidamente. Vou só dar uma olhada rapidinho para ver como é que é o exercício. Deixa eu olhar aqui no... tem. Tá, 9x² mais y² mais z² menos 9. Vamos analisar, então, esta questão, esse problema. Detalhe, tá, gente? Aqui, a nossa função u é uma função que depende agora de 3 variáveis. De 3. Então, na hora que eu for fazer o domínio dela, na hora que eu for desenhar o domínio da minha função, só o plano cartesiano vai ser suficiente? Sim ou não? Não. Então, para eu desenhar agora esse domínio aqui, eu vou precisar de quem? Do meu espaço, do meu R3. Ah, professor, quer dizer que só o domínio da minha função aqui já vai ser uma figura assim tridimensional? É. Então, quanto mais variáveis, maior é a dimensão do seu domínio. Nesse caso, o domínio é tridimensional. Tá, mas vamos ver quem é esse domínio. Então, aqui, ó, minha restrição é uma raiz quadrada. Então, todo mundo que está aqui dentro tem que ser maior ou igual que zero. Gente, a restrição ela não muda, né? Você está percebendo. Então, a restrição é a mesma. Dentro da raiz de índice par tem que ser maior ou igual que zero. É isso que eu vou fazer. Então, vai ficar 9x² mais y² mais z² menos 9 tem que ser maior ou igual que zero. Vou ajeitar um pouquinho mais essa equação, vai ficar 9x² mais y² mais z² maior ou igual que 9. Vou dividir todo mundo por 9. Aqui vai ficar x² mais y² dividido para 9, eu já vou colocar assim, ó, 3² mais z² sobre 9, que também é 3², maior ou igual que 1. Então, se eu fosse escrever o domínio dessa função, eu teria que escrever domínio da minha função u é igual aos pontos x, y e z que pertencem ao R3, tais que isso daqui acontece. Ah, professor, posso usar isso daqui? Pode também, não tem problema. Pode colocar, então, 9x² mais y² mais z² maior ou igual que 9. Como é o desenho disso daqui? Eu primeiro vou olhar para a igualdade. Se isso daqui fosse uma igualdade, que figura geométrica é essa? Que objeto é esse daqui? Lembrando que agora ele é tridimensional, estou no R3. Isso aqui é a minha esfera? Não. Não é. Não é porque só ia ser se não tivesse esses denominadores aqui. Esses denominadores, ó, se fosse no R2, imagina que eu não tivesse esse z aqui. Ó. Isso daqui seria uma equação do quê? De uma elipse, né? Ah, mas eu estou no R3. Não tem problema, você vai chamar isso aqui de elipsoide. Então, na verdade, é como se fosse uma esfera, só que meio que achatada. Por quê? Porque no X, ó, primeiro, o centro dela é a origem. O centro é a origem.
Agora, a distância no eixo x é 1. Então, no eixo x você vai ter uma distância de 1 e menos 1. Só que no eixo y e no eixo z a distância é 3. Então, você vai acabar que você vai ver uma esfera, só que meio achatada, por causa aqui do y e do z. A gente vai ver isso no GeoGebra, tá, gente? Então, ó, no GeoGebra, você poderia colocar, vou até colocar de novo aqui. Ó, você vem aqui no GeoGebra, eu já estou na parte 3D, aí eu posso escrever 9x² mais y² mais z² igual a 9. Ó, então, esse daqui é o nosso elipsoide. Perceba, ó, se eu tiver no plano YZ, está aqui o plano YZ, olhando só nessa direção aqui, eu tenho uma circunferência, ó, de centro na origem, raio 3. Agora, se eu for olhar no plano XZ, ó, olhando aqui, dando essa visão, agora eu já tenho uma elipse, ó, porque o x ele vai de menos 1 a 1 e o z vai de menos 3 a 3. Olhando de cima, eu também tenho uma elipse, que vai de menos 1 a 1 e vai de menos 3 a 3. Mas olhando aqui, eu tenho uma circunferência, olhando assim eu tenho uma elipse, e olhando por cima eu também tenho uma elipse. Então, esse é o nosso elipsoide. Voltando para o nosso slide. Agora que você entendeu como vem o domínio de uma função, vamos passar para a próxima parte, que é falar de curvas de nível. Como eu já disse, isso daqui é de extrema importância para a gente, porque é a partir dessas curvas de nível que eu vou fazer o gráfico de uma função. Então, o que é uma curva de nível? Considere f de x, y uma função de duas variáveis. Nesse caso, para eu fazer a curva de nível, eu vou considerar a função de duas variáveis. Se eu tivesse uma função de 3 variáveis, eu estaria falando de uma superfície de nível. Mas isso não vem ao caso, o que a gente vai ver aqui no nosso curso é só as curvas de nível. Então, imagina que você tem uma função de duas variáveis. E você tem aqui um valor real que faça parte da imagem da sua função. Então, olha o que ele diz aqui. O conjunto de todos os elementos x e y pertencentes ao domínio, tais que a imagem da minha função é igual a k, ou seja, igual a uma constante, é chamado de curva de nível. Nesse caso, é a curva de nível k. Em outras palavras, uma curva de nível k seria o conjunto dos pontos que estão no domínio da função, cuja imagem é igual a k. É isso. Só não entendi nada. Calma que a gente já vai explicar melhor o que é isso daí. Tentar explicar para vocês em outras palavras o que diz essa definição. Então, vamos falar de curvas de nível. Para eu falar de curvas de nível, eu já dei a definição para vocês, agora eu queria dar um exemplo. Vamos ver, por exemplo, essa função aqui. F de xy é igual a x² mais y². Nesse caso aqui, gente, primeira pergunta que eu faço, qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio de f? Primeira pergunta que eu faço, tem alguma restrição? Sim ou não? Não, não tem nenhuma restrição. Então, o domínio são todos os reais? Sim ou não? Não, né? Não é. Como assim não é todos os reais? É todo R2. Todo R2. Então, nesse caso aqui, o domínio da minha função, f, é todo R2. Então, se eu fosse esboçar o domínio da minha função, como o domínio são todos os reais, então o que eu ia fazer? Eu ia churar aqui, ó, todo o plano cartesiano. Então, qualquer ponto aqui do meu plano faz parte do domínio da minha função. Mas agora não é isso que eu quero. Olha o meu objetivo. Olha qual vai ser o nosso objetivo a partir de agora. Dentre os pontos que estão no meu domínio. E aqui é tudo plano cartesiano. Em quais pontos eu vou ter o mesmo valor na imagem?
Por exemplo, vamos trabalhar aqui com o valor, sei lá, vamos trabalhar com o valor K igual a 1. K para a gente vai ser a nossa constante, vai ser o nosso nível ou a nossa altura. Então, vamos trabalhar com o nível 1. O que seria o nível 1? Seria eu achar os pontos tais que f de xy é igual a 1, já que o meu k é igual a 1. Tá, mas quem é f de xy? F de xy é x² mais y² igual a 1. Então, vocês conseguem me dizer, dentre esses pontos aqui, quais são os pontos que satisfazem essa equação? Seriam os pontos da circunferência. De centro na origem, raio 1. Então, se eu fizer aqui uma circunferência de centro na origem, raio 1, qualquer ponto que eu escolher daqui, qualquer ponto que eu escolher, e jogar na função f de xy, vai me dar sempre o mesmo valor. E esse valor é 1. O que significa que se eu tivesse um inseto aqui, uma formiga, por exemplo, caminhando nessa curva de nível em cima dela, o nível que ela tivesse nunca ia mudar. Porque em qualquer ponto dessa circunferência, o nível é o mesmo. E qual é o nível? O nível igual a 1. Então, essa curva aqui é o que eu chamo de curva de nível 1. Qualquer ponto que está nela tem um nível 1, ou seja, o nível é como você pode pensar como se fosse também a altura. Então, enquanto você estiver em cima dessa curva, a sua altura, que é a imagem da sua função, é altura igual a 1. Mas esse raciocínio aqui eu poderia colocar para qualquer outro valor, né? Porque esse daqui, no caso, eu fiz para k igual a 1. Mas eu poderia fazer também para k igual a 4. Se eu fizesse k igual a 4, eu queria pegar os pontos tais que a imagem é igual a 4. Ou seja, x² mais y² igual a 4. Que pontos são esses? Também de uma circunferência, só que agora o centro na origem, quanto é o raio? O raio agora é 2. Então, vou fazer aqui uma nova circunferência. Só que essa circunferência aqui, o raio dela é 2. Gente, essa pergunta é importante agora. Veja bem. Qualquer ponto que estiver em cima dessa circunferência de raio 2, ele está em qual nível? Qualquer ponto que esteja nessa segunda circunferência está em qual nível? Em outras palavras, essa curva de nível é a curva de nível igual a quanto? Curva de nível 4. Tá? Essa daqui é a curva de nível 4. Ou seja, se uma pessoa está bem aqui nessa curva de nível, quer dizer que a altura dela é 1. Se uma outra pessoa está aqui nessa curva de nível, nessa segunda curva de nível, é porque a altura dela, o nível dela é igual a 4. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mas o que eu quero dizer é que essas curvas de nível, elas me dão a altura do meu objeto. É isso que está me dizendo. Então, por exemplo, caminhar nessa direção aqui, daqui para cá, significa que o meu nível está aumentando. Eu estou indo do nível 1 para o nível 4. É como se eu estivesse subindo uma montanha. Então, imagina, por exemplo, que você tem uma montanha, e isso é muito comum no reino animal, por exemplo. Você tem um animal que está se alimentando, está pastando. É muito comum para o animal, por exemplo, se você tem uma montanha, toda montanha tem ali para que ele se alimentar. Você acha que esse animal vai ficar toda hora subindo e descendo a montanha? Não, por quê? Porque isso vai fazer ele gastar mais energia. Então, na verdade, na hora que o animal ele vai se alimentar, ele está no monte, numa montanha, ele vai tentar se alimentar permanecendo na mesma altura. Então, eu vou tentar seguir uma linha, um caminho, onde eu não precise nem subir, nem descer. Nós mesmos, se a gente for escalar alguma montanha, caso você esteja cansado, você não quer mais subir e descer, você vai tentar seguir uma trilha que lhe coloque sempre na mesma altura, que nesse caso você vai gastar menos energia. Então, na verdade, essa trilha que a gente faz, ou que o animal forma, é uma curva de nível. Porque aquela curva ali está na mesma altura da montanha, na mesma altura do monte.
Então, essas são as curvas de nível. Eu nem preciso dizer, tá? Eu queria que você percebesse também, que se eu fosse juntar todas as curvas de nível e colocasse cada curva de nível no seu nível, isso ia formar um gráfico de uma figura. Pode reparar. Ó, imagina que essa circunferência aqui, eu ia colocar ela numa altura igual a 1. Essa daqui eu ia colocar numa altura igual a 2. Entre essas duas circunferências, eu tenho outras circunferências de níveis menores e maiores. Então, isso ia te dar um gráfico. Então, essas curvas de nível elas são importantes, dentre outras coisas, porque, principalmente para hoje, elas nos dão o gráfico da nossa função. A gente vai usar elas para fazer o gráfico da nossa função. Então, esse que é o objetivo delas. Só um detalhe, antes da gente passar para o resto da aula. O K poderia ser zero, nesse caso, gente, o que vocês acham? O K poderia ser zero, ou seja, se você tivesse, existem pontos tais que x² mais y² é igual a zero? Sim ou não? Existem, mas é só um ponto que satisfaz isso aqui. Qual é o ponto? É a origem. Então, nesse caso aqui, qual seria a curva de nível zero? Seria só a origem. Só a origem, só isso aqui, ó. Esse pontinho aqui é a curva de nível zero. Agora eu te pergunto, nesse exemplo que eu estou resolvendo aqui, o nível pode ser negativo? Eu posso ter uma curva de nível negativa? O que vocês acham? Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu poderia colocar k igual a menos 1, aí ficaria assim, ó, x² mais y² igual a menos 1. Existe algum ponto que vai dar menos 1 essa soma aqui? Não. Então, para esse meu exemplo, não faz sentido eu colocar valores negativos. Por quê? Porque valores negativos não fazem parte da imagem da minha função. Dependendo do exemplo, pode ser que faça sentido você colocar valores negativos, mas nesse específico não faz. Por quê? Porque a imagem dessa minha função aqui, ó, a imagem da minha função f, a imagem dessa função vai ser um subconjunto dos reais ou do R2? O que vocês acham? Quem é o contradomínio dessa função? O contradomínio são os reais. Então, a imagem vai ser um subconjunto dos reais também. E, nesse caso, são os reais não negativos. Então, ó, o domínio da função, nesse caso, é o R2, e a imagem são os reais não negativos. O domínio vai ser um subconjunto do Rn, a imagem vai ser um subconjunto da reta, dos reais. Então, por isso que nesse caso, que eu for usar as curvas de nível, eu vou só usar curvas de nível não negativas. Bom, então é isso. Essa explicação da nossa curva de nível, que eu vou mostrar mais algumas imagens para vocês. Aqui só mais uma definição. Então, se você tiver um gráfico, e nesse gráfico tiver várias curvas de nível, então esse gráfico a gente chama de mapa de contorno. Então, se eu te pedir, faça para mim um mapa de contorno, você vai desenhar várias curvas de nível. Curva de nível K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, assim por diante. Ó, por exemplo, aqui ó, você tem um mapa de contorno. Cada elipse dessa é uma curva de nível. Quer dizer que essa elipse aqui, ela está num nível diferente dessa elipse aqui. Cada elipse está em uma altura ou em um nível diferente. Isso nos dá um gráfico, porque olha só, olha aqui. Se eu pegasse cada elipse dessa e colocasse na altura correspondente, juntando as informações, isso ia me dar uma superfície. Então, aqui você já está percebendo que o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície, lá no nosso espaço tridimensional. Outro exemplo, aqui, ó. Olha aqui, essas curvas de nível aqui são circunferências. E detalhe, curvas de nível pode ser qualquer tipo de curva. Pode ser circunferência, pode ser elipse, pode ser hipérbole, pode ser parábola, pode ser qualquer coisa. Então, nesse caso aqui, ó, são circunferências. Essa circunferência menorzinha aqui, gente, ó, quanto é o nível dela, dessa menorzinha aqui? Vocês conseguem enxergar? Quanto é o nível? 45. Quer dizer que a altura dela é 45. Agora, olha para essa circunferência maior aqui, ó, essa maior zona aqui. Qual é o nível dela? Vocês conseguem enxergar? 20. Quer dizer que quem está numa altura maior é a circunferência maior ou a menor? É a menor. Por isso que isso reflete aqui no gráfico dela. Ó. A circunferência menor, se você olhar aqui para o gráfico, ela está bem aqui, ó, na altura 45. Já essa maior, a altura dela está bem aqui, ó,
que é a altura 20. Juntando todas as curvas de nível nas suas respectivas alturas, eu obtenho esse gráfico. Alguma pergunta sobre isso aqui? Tá, então vamos resolver mais 3 exercícios, só que agora sobre curvas de nível. E depois a gente vai passar para a última parte da aula, que são os gráficos. Gente, cada exemplo é muito importante, tá? Claro que você tem várias formas de fazer as curvas de nível. Eu vou ensinar aqui algumas formas para vocês. F de xy igual a menos x mais y menos 1. Ele me dá uma função, ele quer que eu faça um esboço das curvas de nível. O que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que você pode fazer numa questão dessa é pegar a sua função, no caso a minha função é menos x mais y menos 1, e eu vou igualar a um valor. Esse valor que eu vou colocar inicialmente agora é um valor k, ou seja, eu ainda vou dizer quem é o k, mas por enquanto eu estou querendo achar a minha curva de nível k. Então só fiz pegar a função e igualei essa constante k, só isso. Agora, uma dica para você. Depois que eu igualo a minha função a uma constante k, a primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte: será que eu consigo isolar a minha variável y? Nesse caso, eu consigo isolar a minha variável y, sim ou não? Consigo. Então, faça isso. Isole a variável y. Ah, não entendi. Calma, você vai perceber por que eu quero fazer isso. Isolando a minha variável y, vai ficar y igual a x positivo mais k, ou melhor, mais 1, mais k. Quando eu isolo a minha variável y, eu tenho essa equação. Mas, gente, vocês concordam comigo que essa minha equação aqui não é uma função também? Ó? Y é uma função que depende de x? Sim ou não? Isso aqui não é uma função do cálculo 1? É. Aí eu te pergunto agora, essa função aqui é uma função do quê? É da parábola? Isso aqui vai me dar uma parábola? O que vocês acham? Não. Não, porque aqui não é x². Essa função aqui vai me dar o quê, gente? Isso aqui é uma função do quê? Lá no cálculo 1. Me dá que figura geométrica isso aqui? Uma reta. Uma reta. Isso aqui é uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Muito bem. Então, eu já sei, então, que as minhas curvas de nível, nesse caso, vão ser retas crescentes. Então, na hora que eu for fazer aqui, no plano cartesiano, eu já sei que na hora que eu for colocar, eu vou colocar retas crescentes. Agora que eu já sei disso, eu vou dar valores para k. Por exemplo, vamos considerar k igual a 0. Para k igual a 0, a minha função vai ser y igual a x mais 1. Então, eu vou ter uma reta crescente que corta o y no valor 1. Então, para k igual a 0, eu vou ter uma reta assim, ó, mais ou menos. Assim. Aqui cortando em 1. Então, esse daqui é a minha curva de nível para k igual a 0. E agora eu posso escolher vários valores para k. Nesse caso, o meu k pode ser negativo também, sem problema nenhum. Porque a imagem da minha função são todos reais. Então, por exemplo, se o meu k fosse menos 1, como ficaria a minha função? Ficaria 1 menos 1 ia zerar, ficaria y igual a x. Então, teria a minha função identidade. Então, seria uma reta passando pela origem. Então, essa reta que passa a origem é a minha curva de nível quando k igual a menos 1. E assim por diante. Nesse caso, vocês concordam comigo? Bora voltar para o k igual a 0. K igual a 0. Eu tenho essa função aqui. Esse valor de k, ele só está somando aqui, do lado de fora da minha função. Lembra lá do cálculo 1, da primeira aula de deslocamento de gráfico? Quando você tem um gráfico de uma função e você soma com uma constante, você está deslocando a sua função no eixo y. Se o seu k é positivo, você está deslocando para cima. Se ele é negativo, você está deslocando para baixo. Não era assim que você fazia? Pois é, então, na verdade, você já sabe que essas curvas de nível
vai ser essa função, essa reta deslocada para cima e para baixo. Então, nossas curvas de nível são assim. Só que, claro, cada reta dessa é numa altura diferente. Se você parar um pouco para pensar, você já consegue até me dizer como é o gráfico dessa função. Imagina várias retas, só que crescendo, como se fosse um degrau de uma escada, assim, crescendo ou diminuindo. Isso ia te dar o quê? Várias retas, só que crescendo e diminuindo de tamanho. Ia te dar um plano. Então, na verdade, o gráfico dessa função aqui seria um plano. É isso que está acontecendo. Vamos para o segundo exercício. Agora eu tenho uma função g de xy igual x² mais y. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar essa função, que é x² mais y, eu vou igualar a uma constante k, exatamente como eu fiz anteriormente. Aí eu vou me perguntar, eu consigo isolar a minha variável y aqui? Sim ou não? Sim. Então, isolando y, eu vou ter menos x² mais k. Agora que eu isolei o y, eu posso olhar isso aqui para uma função real. Olhando para essa função aqui, que tipo de figura eu vou obter nesse caso? Eu vou ter uma reta, que nem eu tive anteriormente? Não, agora eu vou ter o quê? Uma parábola. Com cavidade para onde? Com cavidade para baixo. Então, agora eu já sei que essas curvas de nível, nesse caso, vão ser parábolas com concavidade para baixo. Agora eu vou desenhar. Então, venho aqui. Olha só o que eu vou fazer. Vamos considerar que o k é igual a zero primeiro. Se o meu k é igual a zero, eu vou ter uma parábola com cavidade para baixo, o que eu já esperava, só que tocando a origem. Então, eu vou ter isso daqui. Então, essa parábola é quando o meu k é igual a zero, para o nível zero. E como eu falei anteriormente, ó, esse k, esse mais k, já que ele é uma constante, ele vai só deslocar. Ele vai deslocar a minha parábola ou para cima, se ele for positivo, ou para baixo, se ele for negativo. Então, as minhas curvas de nível são esse gráfico dessa parábola deslocados para cima e para baixo. Então, eu posso começar a desenhar essas parábolas. Então, essas daqui são as minhas curvas de nível para essa situação. É claro, gente, que as curvas de nível elas não vão se tocar de níveis diferentes, né? Obviamente. Até porque, para o mesmo ponto, eu não posso ter dois níveis diferentes. Não, senão isso aí não ia ser uma função. Nessa função não pode ter ambiguidade. Para cada ponto, eu tenho que ter um único nível. Por isso que nesses mapas de contorno, essas curvas de nível elas não se entrelaçam. Elas ficam algo assim, ou como a gente fez ali com as retas. Vamos para o último exercício agora, de curva de nível. Depois a gente vai falar de gráficos. Esse último é interessante. Por isso que eu digo, cada um é uma novidade, né? Vamos ver como é o nosso terceiro exercício. Vamos olhar lá no slide. 4x² mais y². 4x² mais y². Essa daqui eu vou resolver de um jeito diferente, mas eu vou explicar por que eu vou fazer diferente. Então, eu vou pegar essa função, igualar a k. Ficar 4x² mais y² igual a k. Aqui, eu poderia, se eu quisesse, isolar meu y. Só que na hora que você fosse isolar o y, ia ficar mais ou menos raiz quadrada de k menos 4x². Talvez você ia se complicar mais. Então, para não se complicar, eu não vou isolar o y dessa vez. E se você reparar, eu quis isolar o y nas outras vezes, porque lá não tinha y², era só y. Então, era mais fácil de eu isolar e ver o que é. Aqui não, já tem y². Então, ao invés de eu isolar o y, eu vou jogar valores para cá e tentar ver se tem alguma regra para essas curvas de nível. Porque no primeiro exercício, eu tinha uma regra. As curvas de nível eram retas.
No segundo, as curvas de nível eram parábolas. Então, eu quero saber que tipo de curva de nível eu tenho aqui nessa questão. Para isso, eu vou jogar alguns valores para cá. Então, por exemplo, vou jogar aqui o K igual a 1. Poderia jogar K igual a 0? Poderia. Quando eu jogasse K igual a 0, o único ponto que eu ia obter era o 0, 0. Então, ia ter a origem. Tá? Só a origem. Mas agora eu vou começar a partir do K igual a 1. Então, para K igual a 1, como é que ficaria isso daqui? Ficaria 4x² mais y² igual a 1. Gente, isso daqui já é uma equação de alguma coisa que a gente conhece. É da circunferência? Não. Mas é da elipse. É da elipse, porque você tem x² mais y² igual a 1. Quem é a origem dessa elipse? Quem é a origem não, né? Quem é o centro? O centro é a origem. Tá? Então, quem é o centro dessa elipse? O centro é a origem. Agora, qual é a distância horizontal e qual é a distância vertical? Bom, do y está fácil de ver. A distância vertical do y é 1. Porque aqui é a mesma coisa que y² sobre 1². E do x, qual é a distância horizontal? Aí você vai dizer, professor, não sei, está meio confuso. Por quê? Porque esse 4 ele tinha que estar no denominador, para eu poder dizer qual é a distância horizontal. Ele não está no denominador. Não tem problema, a gente vai fazer ele aparecer no denominador. Olha só, vocês concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa que... Vou fazer para cá. Isso daí é a mesma coisa que x² dividido por 1 dividido por 4 mais y² igual a 1. É verdade o que eu fiz aqui? É. Pode ver, ó. Pega o x² dividido por 1 sobre 4. Você vai conservar, multiplicar pelo inverso desse, você vai voltar para cá. Então, não mudei nada. Tá, só que qual é a distância horizontal? É 1/4? Não, eu tenho que ver o quadrado. Aqui tinha que aparecer alguma coisa ao quadrado. Então, olha o que eu vou fazer agora. Isso aqui vai ficar x² dividido por 1 sobre 2 ao quadrado, mais y² igual a 1. Tá certo o que eu fiz? Tá, né? Ó, pode ver. O que é 1 sobre 2 ao quadrado? Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, que é 4. Então, não mudei nada. Só fiz algumas manipulações, mas não mudei nada a minha equação. Então, por que eu quis que ficasse assim? Porque agora eu consigo dizer qual é a minha distância horizontal e qual é a minha distância vertical. Horizontalmente, a distância é meio. E verticalmente, a distância é 1. Então, para eu fazer esse desenho, eu faço aqui em y, o meu centro é a origem, né? Aí agora em y eu vou deslocar uma unidade para cima e uma para baixo. Pode dizer que 1 está aqui, menos 1 está aqui. Em x é meia unidade só, metade. Então, vamos colocar aqui e aqui. Então, a minha primeira curva de nível é essa. É uma elipse. Essa é a curva de nível para o K igual a 1. Agora, eu vou fazer uma segunda curva de nível. Eu vou escolher para K igual a 4. Porque quando K igual a 4, vai ficar assim. Vai ficar 4x² mais y² igual a 4. Aí agora é só dividir por 4. Então, vai ficar x² mais y² dividido por 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, igual a 1. Ó, então, aqui foi até mais fácil. Aqui eu tenho uma elipse, centro na origem. Em x eu ando 1 unidade, em y eu ando 2 unidades. Então, eu teria algo mais ou menos assim, ó, aqui. Pronto, então aqui eu teria uma segunda elipse, só que agora para K igual a 4. Bom, então já deu para perceber que as minhas curvas de nível seriam elipses, né? Então aí eu poderia fazer aqui outras elipses entre uma e outra. E assim por diante. Então essas aqui são as nossas curvas de nível. Alguma dúvida, gente? Bem, então agora a gente termina essa parte de curva de nível e a gente vai para a última parte de hoje, que é a mais importante também, que é fazer gráficos desse tipo de função. Então, ó,
como é que eu faço um gráfico de uma função? Primeira coisa, a gente só vai fazer gráfico de função de duas variáveis. A gente não vai fazer gráfico de função de três variáveis. Por quê? Porque você vai perceber que um gráfico de uma função de duas variáveis já é algo tridimensional. Então, se eu fosse fazer um gráfico de uma função de três variáveis, ia ser algo de 4 dimensões. Aí eu já não ia conseguir desenhar. Então, por isso que aqui para a gente só vai fazer o gráfico de uma função de duas variáveis. Então, o que é um gráfico desse tipo de função? É o conjunto dos pontos que pertence ao R3, tais que x e y pertence ao domínio da função, e z é a imagem da minha função. Então, nesse caso, você vai ter um gráfico da sua função, e esse gráfico vai ser uma superfície. Então, por exemplo, ó, isso aqui seria o gráfico de uma função de duas variáveis. Para você esboçar um gráfico desse tipo, eu já adianto que não é tão simples, não é tão trivial. O que eu vou ensinar aqui para vocês é alguns passos que vocês podem usar. Vocês também não são obrigados a usar todos os passos. É só algo didático, mas você pode pular um passo ou outro se você quiser, desde que você já tenha percebido como seria o seu gráfico. Quais são esses passos? Vamos lá. Primeiro, você vai determinar o domínio e a imagem da função. Primeiro passo. Segundo passo, você vai esboçar o traço da superfície no plano YZ. Ou seja, quando a sua superfície está no plano YZ, qual figura ela forma? Qual tipo de curva ela forma? É como se você fizesse um corte na sua figura, olhasse para o seu corte e percebesse que desenho ele está formando. Depois, terceiro passo, você ia esboçar o traço da superfície, só que agora no plano XZ. Ó, aqui era YZ, agora é XZ. Quarto passo, você vai esboçar o mapa de contorno de F, ou seja, você vai fazer as curvas de nível. Por último, você vai unir todas as informações para construir o gráfico, ou pelo menos as que você achar necessário. E aí você consegue construir o seu gráfico. Então vamos com calma, vamos fazer aqui mais alguns exercícios, e esses vão fazer com que a gente finalize a nossa aula. Não sei se a gente vai conseguir ver todos, mas pelo menos os dois primeiros eu queria fazer aqui com vocês hoje ainda. Tá, então vamos fazer aqui no segundo quadro. A nossa primeira função é essa daqui, f de xy igual a x² mais y². Para eu fazer o gráfico dessa função, eu vou fazer passo por passo, que nem aquele algoritmo que eu passei para vocês agora. Então, lá naquele algoritmo, nosso primeiro item era domínio e imagem. Lembrando, gente, para uma função de duas variáveis, o domínio está no R2 e a imagem está no conjunto dos reais. Nesse caso aqui, me digam quem é o domínio da minha função f. Tem alguma restrição? Não. Então, qual é o domínio? Todo o R2. Então, o domínio da minha função f é todo o R2. Agora, qual é a imagem da minha função f? Eu te pergunto, tem como esse valor aqui dar zero? Sim ou não? Sim. Tem como dar um valor positivo? Sim, também. Agora, daqui pode sair um valor negativo? Não pode. Não pode porque aqui você tem x ao quadrado, isso aqui não é negativo. Somando com outro valor não negativo. Então, isso aqui nunca vai dar negativo. Nunca vai dar. Então, já que isso aqui nunca vai dar negativo, então a imagem da minha função são os reais não negativos. Pronto. Segundo passo. Segundo passo é ver o traço da minha superfície no plano YZ. Nós estamos acostumados com o plano XY. Eu sempre falo para vocês que quando você está no nosso espaço aqui, tridimensional, quem seria o plano XY? O plano XY é como se fosse o nosso chão. Qual é a característica quando você está no chão? A característica é que o Z ele é igual a zero.
Então, quando a sua altura é zero, você está no plano XY. Da mesma forma, gente, qual vai ser a característica do plano YZ? Ora, se no plano XY o Z era igual a zero, no plano YZ o X vai ser igual a zero. Então, se você quer fazer o esboço do nosso traço nesse plano aqui, o que eu quero dizer é que aqui o meu X ele vai ser igual a zero. Então, para eu fazer esse esboço, eu tenho que olhar para a minha função e igualar o x a zero. É isso que eu tenho que fazer. Então, aqui eu vou escrever assim, ó, o meu z vai ser igual a f. Aí, aqui no lugar do x, eu vou colocar zero. Então, vai ficar f de 0, y. Gente, quem é o f de 0, y? No lugar do x, eu vou colocar zero. Vai zerar. No lugar do y, vai continuar y. Então, aqui vai ficar y ao quadrado. Então, quando eu estou no plano x, no plano yz, que é quando meu x é zero, que tipo de figura eu tenho? Eu tenho a figura z igual a y ao quadrado. Agora, eu vou fazer o gráfico disso nesse plano yz. Bom, se eu digo plano, é plano. Então, coloco aqui um plano. Coloco aqui ó, o meu plano. Esse aqui é o plano yz. Aí eu quero que você faça o gráfico dessa função nesse plano. Aí, professor, não sei fazer. Sabe sim. Ah, se eu sei fazer com y e x. Então, faça com y e x. Vamos dizer que o z é y. O y é x. Então, vai ficar y igual a x ao quadrado. Como é o gráfico de y igual a x quadrado? Não é uma parábola com cavidade para cima? Então, mesma coisa. Só que aqui, ó, aqui onde era o eixo x é o eixo y agora. Onde é o eixo y é o eixo z. Então, como seria esse gráfico? Z igual a y ao quadrado. Seria uma parábola com cavidade para cima, passando pela origem. Está aqui, é isso, gente. Então, mudou? Não mudou. Ah, professor, mas o que isso vai me ajudar? Se acalma. Guarde essa informação, que isso vai ser muito útil para a gente depois. Ok, próximo passo agora. O próximo passo é o plano. Já fiz o plano YZ, agora eu vou fazer o plano XZ. Aí aqui, no plano XZ, o que acontece? É o meu Y que é igual a zero. Nesse caso, o que vai acontecer? O meu Z ele vai ser o F de X e o Y vai ser zero. Só que nesse caso, ó, se o meu Y é zero, a minha função é x quadrado. Então, na hora que você for fazer esse gráfico aqui, ó, no plano XZ, o gráfico de novo vai ser uma parábola, vai ser a mesma parábola de antes. Nesse caso, coincidiu, mas nem sempre, quando você for fazer o gráfico nesse plano e nesse plano, vai ser o mesmo gráfico. Nem sempre. Podem ser gráficos totalmente diferentes, tá, gente? Então, aqui, ó, mas nesse caso dá igual. Então, venho e faço também aqui uma parábola com cavidade para cima. Pronto. Quarto passo. Quarto passo são as curvas de nível. Para essa função, a gente já até fez uma hora as curvas de nível. A gente até comentou um pouquinho sobre elas. Então, ó, como é que vai ser as curvas de nível? Vão ser x² mais y² igual a k. Se você tiver em dúvida, você pode ir jogando alguns valores para cá. Por exemplo, faz o k igual a 1. Vou colocar aqui k igual a 1. Se o k é igual a 1, como é que... Isso aqui é a equação do quê, gente? Se o k for igual a 1. x² mais y² igual a 1. É uma circunferência, centro na origem e raio 1. Então, você vai vir, vou fazer bem aqui. Se o k é igual a 1, você percebe que isso aqui é a equação de uma circunferência. Então, você vem e faz uma circunferência de centro na origem e raio 1. Então, isso aqui é para k igual a 1. Se o meu k é igual a 4, você vai ter uma circunferência, centro na origem e raio quanto? Se o k é igual a 4. Se o k é igual a 4, isso, o raio é 2, porque vai ficar 4 e 2 ao quadrado. Então, você vai ter uma outra circunferência aqui. Só que aqui o raio é 2.
só que o seu nível K é 4. Aí você já sabe, então, que as curvas de nível vão ser sempre circunferências. Claro, e aqui seria a origem. Aí você vai fazendo várias circunferências, isso é o nosso mapa de contorno. Por último, você vai fazer o gráfico da sua função. Como é que faz o gráfico? A gente vai simplesmente unir tudo isso que a gente fez. Professor, mas é muita informação. Não, nem é muita, na verdade. Então, o gráfico você já sabe que é tridimensional. Então, você vem e faz os três eixos. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, está aqui o eixo X, está aqui o eixo Y e está aqui o eixo Z. Vamos lá, gente. A primeira coisa que eu vou observar aqui é o domínio e a imagem. Então, o domínio é todo R2. Então, já que é todo R2, então qualquer ponto aqui vai ter uma imagem para mim. Agora, a imagem é não negativa, são os reais não negativos. O que significa que o seu desenho ele vai estar sempre no plano XY para cima. Ele nunca vai estar abaixo. Outra informação que a gente obteve aqui foi o traço no plano YZ. No plano YZ, ele forma uma parábola. Olha aqui para o nosso espaço agora. Onde é que está o plano YZ? Não está aqui, YZ? Então, venho aqui no YZ e faço uma parábola, que nem estava ali. Da mesma forma que eu desenhei ali, eu vou fazer aqui. Vou fazer uma parábola com cavidade para cima. Cortando aqui a minha origem. Por último, eu ainda poderia olhar para cá, mas eu já vou pular para cá, para as curvas de nível. Porque só com essas informações eu já vou conseguir obter. Gente, o que são as curvas de nível? Não são circunferências? Quer dizer que a cada altura eu vou ter uma circunferência. Então, eu vou representar isso a partir dessa parábola. Nessa parábola aqui, eu tenho uma circunferência. Aqui embaixo eu tenho outra circunferência. Aqui eu tenho outra circunferência. Então, este gráfico aqui que vocês estão vendo é o gráfico da minha função. Nesse caso aqui, esse gráfico se chama paraboloide. Tá? Então, se eu pedir a vocês, desenhem para mim um paraboloide, no caso, dou aquela função para vocês, vocês vão ter que me dar essa função aqui, esse gráfico aqui. E aí, gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Lá na prova, se eu pedir para mostrar um gráfico, vocês conseguem fazer tranquilamente? Muito bem, então vamos fazer mais um gráfico agora. Segundo exercício. Eu já elaborei a prova de vocês, viu? Mas ela está bem tranquila, não se preocupe. Mas você tem que estudar tudo que a gente viu. Vamos lá, função g. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente tem 5 minutos, então a gente vai terminar com essa questão aqui. A terceira a gente vai resolver na semana que vem. Bom, aqui eu já disse para vocês qual é o passo a passo, né? Então não vou escrever de novo. Então só vou dizer número 1, número 2 e assim por diante. Então, primeiro, você já sabe que você tem que olhar o domínio e a imagem dessa função. Então, qual é o domínio dela? O domínio da g, nesse caso, olha só, eu teria uma restrição. Qual é a restrição? O pessoal aqui tem que ser não negativo. Só que nesse caso, olha quem está aqui dentro da raiz. X quadrado mais y quadrado. Esses dois aqui, tem como ser negativo? Não, não tem como. Então, acaba que o domínio vai ser todo R2 também. Todo R2. A imagem dessa função, mais uma vez, vão ser os reais não negativos. Porque daqui não vai sair valor negativo, até porque tem essa raiz quadrada. Então, segundo passo, eu vou fazer aqui no plano YZ. Ou seja, o meu Z aqui vai ser o F de x, 0. Opa, é o contrário. O x que é 0 e o y é y. Mas se o x for 0 nessa função, o x vai zerar. Vai ficar raiz quadrada de y ao quadrado. Quem é a raiz quadrada de y ao quadrado? É o módulo de y. Ou seja, é o gráfico da função modular. Então, na hora que você fizer aqui o eixo YZ, o gráfico da função modular é um V. Você vem aqui, só faz um V. Então, esse é o gráfico no plano YZ. Terceiro,
Agora eu vou fazer o gráfico no plano XZ. Então, meu Z vai ser o f de x e o y vai ser 0. Quando eu zerar o y aqui, vai ficar a raiz de x², que vai ser o módulo de x. Mais uma vez, então, o gráfico da minha função vai ser o gráfico da função modular, vai ser um v, onde aqui é x, aqui é z. Vamos olhar agora para as curvas de nível. No caso das curvas de nível, eu vou pegar a raiz quadrada de x² mais y² e vou igualar a k. Nesse caso, vai ficar x² mais y² igual a k ao quadrado. Só levar o quadrado dos dois lados. Gente, para cada k, isso aqui não vai me dar uma circunferência de centro na origem, só que aqui tem uma pequena diferença. Agora, o valor do k vai ser o valor do raio. Estão percebendo? Porque antes eu não tinha esse quadrado aqui, ó, naquela questão anterior. Então, por exemplo, se o k fosse igual a 9, quanto era o raio? O raio seria 3. Se o k fosse 4, o raio seria 2. Agora não. Agora eu já tenho esse quadrado. Então, se o k é 3, o raio já vai ser 3. Se o k é 9, o raio já vai ser 9. Tá? Então, tem essa pequena diferença. Tome cuidado. Muita gente erra esse detalhe na hora da prova. Tá, então você já sabe que aqui as minhas curvas de nível também vão ser circunferências. A única diferença é que se aqui é 1 e aqui é 2, esse k aqui ele também é 2. Esse k aqui ele também é 1. Por último, vamos fazer o gráfico e assim a gente vai encerrar a aula de hoje com esse gráfico. Então, você tem aqui os três eixos, x, y e z. No eixo, no plano YZ, você tem esse gráfico aqui da função modular, que é o mesmo daqui também. Então, mais uma vez, você não teve mudança, mas poderia ser que tivesse. Então, aqui ó, no plano YZ, eu vou fazer o gráfico da função modular e eu já sei que as curvas de nível também são circunferências. Então, aqui ó, eu faço circunferências nessas alturas aqui. Nesse caso, gente, você tem um gráfico de um cone invertido. Ah, professor, mas se eu quisesse colocar aqui no meu, é esse gráfico aqui também, no plano XZ. Aí você vai olhar, onde é que está o plano XZ? Está aqui, XZ. Então, nesse plano XZ, você vai fazer uma função modular. Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Aqui e aqui. Tá? Então, ia ser um Vzinho, só que meio de lado, para poder você representar que ele está no plano XZ. Então, está aqui. Com isso, eu represento tudo que eu coloquei aqui. Esse gráfico, ele está aqui. Esse gráfico está aqui. E as curvas de nível estão aqui. Então, esse é o gráfico da nossa função final. Alguma pergunta? Bom, então, com isso, a gente vai encerrando a aula de hoje. Desejo uma boa prova para vocês na sexta-feira. A gente se vê novamente na segunda-feira. Então, até mais.